No vácuo gélido entre as estrelas, onde a luz do nosso Sol não é mais do que um brilho indistinto entre miríades de outros pontos luminosos, navega um emissário solitário. É uma construção frágil, de alumínio, ouro e silício, arremessada por uma civilização que sonhava em tocar o infinito. Seu nome é Voyager 1. Lançada quando as discotecas ainda pulsavam na Terra e a Guerra Fria dividia o mundo em dois blocos de medo, ela viaja agora, através de um silêncio tão profundo e absoluto que a mente humana mal consegue compreender sua escala. Ela é o objeto mais distante já criado por nossas mãos. Um monumento à nossa curiosidade e, talvez, à nossa profunda solidão cósmica. Imagine um navio pequeno e valente deixando a segurança do porto, navegando para águas onde nenhum mapa foi desenhado. Durante décadas, a Voyager gritou suas descobertas de volta para casa, através de ondas de rádio que viajavam à velocidade da luz, mas agora, sua voz é apenas um sussurro fantasmagórico, levando mais de 20 horas para atravessar o abismo e tocar as antenas da rede de espaço profundo. E o que ela encontra lá fora, além da heliosfera, não são monstros, nem anjos, nem impérios galácticos. É o vazio. Um vazio que se estende, imperturbável, por distâncias que transformam séculos em segundos. A história deste mensageiro começa não no espaço, mas na mente de visionários que entenderam a raridade do momento. No final da década de 1970, os gigantes gasosos do nosso sistema solar alinharam-se em uma dança orbital que ocorre apenas uma vez a cada 176 anos. Era um convite gravitacional, um caminho de pedras celestiais que permitiria a uma pequena sonda saltar de planeta em planeta, roubando um pouco de seu momento angular para se lançar cada vez mais rápido em direção à fronteira final. E assim, ela partiu. Passou por Júpiter, com seu olho vermelho de tempestades eternas, e por Saturno, com seus anéis de gelo e poeira que brilham como auréolas divinas. Mas sua missão final não era planetária. Era interestelar. O destino da Voyager sempre foi tornar-se um fantasma, vagando eternamente pelos corredores escuros da Via Láctea. Em 2012, os instrumentos da nave detectaram uma mudança sutil, mas monumental, no ambiente ao seu redor. O vento solar, aquele fluxo constante de partículas carregadas que nosso Sol exala como uma respiração quente, parou abruptamente. A densidade do plasma aumentou. A temperatura mudou. A Voyager havia cruzado a heliopausa. Pense nisso como a superfície de uma bolha, a fronteira onde a influência magnética e corpuscular da nossa estrela cede lugar às correntes vastas e frias do meio interestelar. A sonda havia saído de casa. Ela havia atravessado a soleira da porta e entrado na noite da galáxia. Mas a Voyager não viaja de mãos vazias. Preso ao seu flanco metálico, como um escudo cerimonial, está um disco de cobre banhado a ouro. É uma cápsula do tempo, uma mensagem em uma garrafa jogada no oceano cósmico. O disco de ouro contém saudações em 55 línguas, os sons da chuva, do vento, o bater de um coração, o riso de uma criança e a música de Bach, Mozart e Chuck Berry. Contém diagramas da nossa biologia e mapas estelares que usam a frequência de pulsares para triangular a localização do nosso pequeno planeta azul. Este disco é talvez o gesto mais otimista e, simultaneamente, mais melancólico da história da nossa espécie. Ele pressupõe que, em algum lugar, em algum tempo inimaginável, haverá olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ele pressupõe que não somos o único acidente de consciência neste universo vasto. Mas, à medida que a Voyager se afasta,
Cada segundo a mais de 17 quilômetros, o silêncio que a envolve torna-se uma resposta por si só. Ninguém atendeu ao chamado. Nenhuma nave interceptou o mensageiro. O espaço interestelar é um deserto de densidade inimaginavelmente baixa, onde um único átomo pode vagar por anos sem encontrar outro. A escuridão é quebrada apenas pela luz de estrelas, que são fornalhas nucleares distantes, indiferentes à nossa existência. Para entender a escala desse isolamento, precisamos abandonar nossas intuições terrestres. Se o nosso Sol fosse do tamanho de um grão de areia, a estrela mais próxima, Próxima Centauri, estaria a 7 quilômetros de distância. E entre esses 2 grãos de areia, não há nada senão vácuo e poeira rala. A Voyager, viajando a velocidades que matariam um ser humano instantaneamente, levará dezenas de milhares de anos apenas para passar pelas proximidades de outra estrela. Para ela e para nós, o universo é, acima de tudo, espaço. Espaço vazio. Espaço desperdiçado, diriam alguns. Espaço de separação. Este cenário nos força a confrontar uma questão que assombra a humanidade, desde que olhamos para o céu pela primeira vez e percebemos que as estrelas não eram furos na abóbada celeste, mas outros sóis. Se o universo é tão vasto, tão antigo e tão cheio de ingredientes para a vida, onde estão todos? Esta pergunta, formulada casualmente pelo físico Enrico Fermi durante um almoço em Los Alamos, transformou-se no paradoxo de Fermi. É a discrepância gritante entre a probabilidade estatística de vida extraterrestre e a falta absoluta de evidência dela. Deveríamos estar nadando em sinais. O céu deveria estar zumbindo com as conversas de civilizações que surgiram bilhões de anos antes de nós. Naves de von Neumann, máquinas autorreplicantes capazes de colonizar a galáxia em uma fração da idade do universo, já deveriam ter visitado nosso sistema solar inúmeras vezes. Mas o que temos é a Voyager. Um pequeno pedaço de metal, gritando, estamos aqui, para um abismo que se recusa a responder. A ausência de resposta é aterrorizante, porque sugere possibilidades sombrias. Talvez a vida seja um milagre estatístico tão raro que somos, de fato, os primeiros, ou os únicos. Talvez a inteligência seja uma característica evolutiva autodestrutiva, e civilizações tendem a se aniquilar logo após descobrirem como dividir o átomo ou alterar o clima de seus planetas. Ou talvez, e esta é uma ideia que gela o sangue, o universo seja uma floresta escura, onde cada civilização se esconde em silêncio, com medo de predadores, e nós, em nossa ingenuidade infantil, acabamos de acender uma fogueira e gritar nossa localização para os lobos. Olhemos para trás, para o ponto de origem da Voyager. Em 1990, a pedido do astrônomo Carl Sagan, a sonda virou suas câmeras para trás, para tirar uma última foto antes de desligá-las para sempre. Na imagem granulada, suspensa em um raio de sol disperso, apareceu um pálido ponto azul, menor que um pixel. Aquele ponto é aqui. Aquele ponto é a nossa casa. Todas as guerras, todos os reis e camponeses, todos os casais apaixonados, todas as religiões e ideologias, cada ser humano que já viveu e morreu, tudo aconteceu naquele grão de poeira suspenso num raio de sol. A imagem do pálido ponto azul não é apenas uma lição de humildade, é uma âncora para o nosso medo do silêncio. Ela nos mostra o quão precária é a nossa posição. Somos uma ilha de vida biológica, cercada por um oceano de hostilidade radioativa e frio absoluto. A Voyager carrega a memória desse ponto azul para o escuro, preservando nossa existência, caso nos extinguíssemos amanhã. O disco de ouro durará bilhões de anos, muito depois que a Terra for engolida pela expansão do nosso Sol moribundo.
ele pode, muito bem, tornar-se a única evidência de que um dia nós pensamos, sentimos e ousamos olhar para cima. A física do contato interestelar é implacável. Ondas de rádio, embora viajem à velocidade da luz, dissipam-se de acordo com a lei do inverso do quadrado da distância. Isso significa que, à medida que um sinal viaja, ele se espalha e enfraquece exponencialmente. O ruído eletromagnético da nossa civilização, nossos programas de televisão, nossos radares militares, tudo isso se torna indistinguível da radiação cósmica, de fundo, após alguns anos-luz de viagem. Para uma civilização alienígena nos ouvir, eles precisariam de antenas do tamanho de sistemas solares, ou nós precisaríamos gritar com a potência de uma estrela. Estamos sussurrando em um furacão. E ainda assim, a Voyager continua. Ela atravessa a nuvem de Oort, um reservatório esférico de cometas gelados que envolve nosso sistema solar como uma casca. Esta travessia levará milhares de anos. A bateria nuclear da sonda, um gerador termoelétrico de radioisótopos, alimentado pelo decaimento do plutônio, está morrendo. Em breve, talvez na próxima década, a Voyager ficará em silêncio para sempre. Seus instrumentos congelarão. Seu transmissor cessará. Ela se tornará um cadáver metálico à deriva, um sarcófago para a música de Bach e para as saudações em sumério e português. Mas o movimento continuará. A primeira lei de Newton garante que, no vácuo, um objeto em movimento permanece em movimento, a menos que uma força atue sobre ele. A Voyager é um projétil eterno. Ela sobreviverá às pirâmides, sobreviverá às montanhas da Terra, sobreviverá, talvez, à própria humanidade. A ironia suprema é que, enquanto buscamos desesperadamente por um sinal, por uma prova de que não estamos sozinhos, a prova mais duradoura de inteligência que o universo pode vir a ter, somos nós mesmos, encapsulados naquele pequeno disco dourado. Nós somos os alienígenas que invadiram o vazio. Nós somos a anomalia. O silêncio que a Voyager enfrenta não é passivo, é pesado. É um silêncio que tem peso e textura. É o silêncio da entropia, a tendência inexorável do universo de se mover da ordem para a desordem, do calor para o frio, da vida para a poeira. A vida é uma rebelião contra essa tendência, uma luta temporária para manter a complexidade contra a maré da dissolução. E a busca por vida extraterrestre é a busca por outros rebeldes, por outros que, como nós, ergueram-se do barro primordial e disseram não à escuridão. Mas até agora, a escuridão venceu. Nossos telescópios varrem o céu em busca de esferas de Dyson, megaestruturas que civilizações avançadas construiriam ao redor de estrelas para colher toda a sua energia. Não vemos nada. Buscamos assinaturas químicas em atmosferas de exoplanetas, traços de poluição industrial ou fotossíntese. Encontramos apenas rocha, gás e gelo. Buscamos sinais de rádio estruturados, padrões matemáticos escondidos no estático. Ouvimos apenas o chiado do nascimento e morte de estrelas. Será que estamos olhando da maneira errada? Imagine uma formiga andando sobre o teclado de um computador. Ela pode perceber as teclas, o plástico, as formas, mas ela não tem conceito da internet, dos dados fluindo sob seus pés, da consciência global que aquele dispositivo conecta. Será que somos as formigas cósmicas, cegos para uma galáxia que fervilha de comunicação em canais que nossa física primitiva ainda não descobriu? Ou será que a resposta é mais simples e mais brutal? A Voyager 1 é um ato de fé. Fé de que o universo não é apenas um mecanismo de relógio frio e morto. Fé de que a consciência
é mais do que um subproduto acidental da química do carbono. Ao lançá-la, dissemos ao cosmos: nós importamos. E o cosmos, em sua majestosa indiferença, não disse nada de volta, ainda. Enquanto o mensageiro se afasta, tornando-se uma partícula indistinguível no meio interestelar, ele deixa para trás um mistério que define nossa era. Temos a tecnologia para ouvir, temos a audácia para viajar e temos a solidão para nos impulsionar. O abismo nos cerca, vasto e antigo, e nós estamos na beira, segurando uma pequena vela contra a noite eterna. A chama dessa vela é a nossa pergunta, a mesma pergunta que ecoa em cada radiotelescópio e em cada mente que contempla o céu estrelado. Se o universo é infinito, por que nos sentimos tão pequenos? Se a vida é abundante, por que o silêncio é tão ensurdecedor? A Voyager carrega nossa voz, mas quem, ou o que, está lá para escutar? O sol do deserto do Novo México bate impiedoso sobre o Planalto, branqueando a areia e criando miragens de água, onde só existe poeira. Estamos no verão de 1950, um momento suspenso na história humana, onde a euforia da vitória na Segunda Guerra Mundial começa a coalhar no medo frio de um novo conflito. Cercas de arame farpado e postos de controle militar guardam o Laboratório Nacional de Los Alamos, o local de nascimento do fogo atômico. Aqui, nas mesas de um refeitório mundano, entre o tilintar de talheres e o cheiro de café passado, a mente humana estava prestes a tropeçar em uma das questões mais assustadoras da nossa existência. Não foi em um grande auditório, nem sob a luz das estrelas, que a humanidade percebeu sua solidão. Foi durante o almoço. Enrico Fermi, um homem cuja intuição física era tão afiada que seus colegas brincavam que ele possuía uma linha direta com Deus, caminhava para a refeição, acompanhado por Emil Konopinski, Edward Teller e Herbert York. A conversa era leve, trivial. Discutiam uma charge recente da revista The New Yorker, que humoristicamente culpava alienígenas pelo desaparecimento de latas de lixo na cidade de Nova York. Riram da ideia de discos voadores, descartando-a com a arrogância racional dos homens que haviam decifrado o núcleo do átomo. Mas a mente de Fermi não parava. Enquanto os outros mudavam de assunto para o clima ou a política, o cérebro do físico italiano operava como um motor silencioso em segundo plano, triturando números, estimando probabilidades, visualizando a vastidão da Via Láctea como se fosse um mapa rodoviário em sua mão. De repente, no meio de uma garfada, Fermi largou o talher. O som metálico contra a louça pontuou o silêncio que se seguiu. Ele olhou para seus companheiros, seus olhos escuros e intensos, varrendo os rostos dos homens que haviam ajudado a construir a bomba, e lançou a pergunta que ecoaria através das décadas, muito além daquele refeitório, para os confins da galáxia. Onde está todo mundo? A pergunta era enganosamente simples, mas carregava o peso de um martelo cósmico. Fermi não estava perguntando sobre seus colegas de trabalho. Ele estava realizando um cálculo mental rápido e devastador. Ele sabia que a galáxia era antiga, muito mais antiga do que a humanidade. Ele sabia que existiam bilhões de estrelas semelhantes ao Sol, muitas delas bilhões de anos mais velhas. Se a Terra não era especial, e se a vida era um subproduto natural da química cósmica, então outras civilizações já deveriam ter surgido. Elas deveriam ter tido tempo suficiente, não apenas para evoluir, mas para se espalhar, para colonizar, para preencher a galáxia com suas vozes e suas máquinas. Mesmo com a tecnologia de foguetes primitiva de 1950, Fermi calculou que uma civilização determinada
poderia colonizar a galáxia inteira em alguns milhões de anos, um piscar de olhos no tempo geológico. A Via Láctea deveria estar fervilhando de atividade. O céu noturno deveria ser um canteiro de obras interestelar. Nossos radiotelescópios deveriam estar ensurdecidos pela cacofonia de impérios galácticos. No entanto, o que tínhamos era o silêncio. O grande, vasto e terrível silêncio. Aquele momento em Los Alamos cristalizou o confronto entre a expectativa matemática e a realidade observacional. A sombra da bomba atômica pairava sobre a mesa, uma lembrança física de que a inteligência traz consigo a semente da autodestruição. Talvez o silêncio não fosse uma ausência de vida, mas um cemitério. Talvez as civilizações fossem como velas acesas no vento, brilhando intensamente por um breve momento antes de serem apagadas por sua própria tecnologia, deixando para trás apenas ruínas frias e ondas de rádio decaindo no vazio. A pergunta de Fermi ficou suspensa no ar, sem resposta, enquanto a década de 1950 avançava para a corrida espacial. O paradoxo se tornou um fantasma que assombrava cada lançamento de foguete, cada nova descoberta astronômica. Mas a ciência detesta o vácuo. E onde Fermi viu uma contradição, outros viram um desafio para quantificar a nossa ignorância. 11 anos se passaram. O cenário muda do deserto árido do Novo México para as colinas verdes e úmidas da Virgínia Ocidental. É 1961, e um jovem radioastrônomo chamado Frank Drake convoca uma reunião peculiar no observatório de Green Bank. A lista de convidados era pequena, mas lendária. Um grupo que viria a se autodenominar a Ordem do Golfinho. Entre eles estava Carl Sagan, ainda jovem, e o próprio Otto Struve. Drake sabia que não podia responder à pergunta de Fermi diretamente. O silêncio era absoluto demais. Em vez disso, ele tentou quebrar o problema em pedaços menores, digeríveis. Ele caminhou até um quadro negro, o pó de giz flutuando na luz da sala, e escreveu uma sequência de 7 variáveis. Não era uma equação no sentido estrito da física, como a relatividade de Einstein, destinada a descrever uma lei fundamental da natureza. Era, antes, uma organização da nossa ignorância, um mapa das fronteiras do conhecimento humano, a equação de Drake. Imagine esta equação não como matemática, mas como uma série de filtros, grandes peneiras cósmicas, através das quais a matéria do universo deve passar para se tornar uma voz capaz de dizer olá. O primeiro termo, a taxa de formação de estrelas, é o motor da galáxia. É a fornalha onde a matéria-prima é processada. Sabemos hoje que a galáxia é uma fábrica prolífica, cuspindo novos sóis a um ritmo constante. Este primeiro portão está escancarado. O segundo termo pergunta: quantos dessas estrelas possuem planetas? Na época de Drake, isso era pura especulação. Hoje, sabemos que os planetas são tão comuns quanto as pedras em uma praia. Quase toda estrela que você vê no céu noturno tem sua própria corte de mundos. O segundo portão também está aberto. Mas então, começamos a entrar no território da incerteza. A equação nos pede para considerar o número de planetas que poderiam suportar a vida. Não qualquer vida, mas a vida como a conhecemos, dependente da água líquida, do calor suave de uma estrela estável. É a zona cachinhos dourados, nem muito quente, nem muito fria. Aqui, a peneira começa a ficar mais fina. E então, o grande salto, a fração desses planetas onde a vida realmente surge. É aqui que a química se torna biologia. É o momento em que moléculas mortas, impulsionadas pela energia e pelo acaso, se organizam em algo que pode se replicar, algo que pode lutar contra a entropia. A Terra é o único exemplo que temos. A vida aqui surgiu quase tão cedo
enquanto o planeta esfriou o suficiente para permitir, sugerindo que a vida é ansiosa para existir. Mas será que isso é uma regra ou um milagre estatístico? A equação continua, implacável. Mesmo que a vida surja, quantas vezes ela evolui para a inteligência? Durante bilhões de anos, a Terra foi habitada apenas por lodo e bactérias. Dinossauros reinaram por eras, sem nunca construir um radiotelescópio. A inteligência tecnológica pode não ser o destino inevitável da evolução, mas sim um acidente raro, uma ferramenta de sobrevivência extravagante e custosa. E se a inteligência surgir, ela desenvolverá uma tecnologia capaz de se comunicar através das estrelas. Golfinhos e polvos são inteligentes, mas não constroem transmissores de rádio. Eles estão presos em seus mundos de água, sonhando sonhos que nunca poderemos ouvir. Finalmente, chegamos à última e mais assustadora variável da equação de Drake, a variável L. O tempo de vida de uma civilização tecnológica. Esta é a variável que nos faz olhar para o espelho com tremores. Quanto tempo dura uma sociedade capaz de destruir a si mesma? Fermi, sentado naquele refeitório em Los Alamos, vivia sob a sombra dessa variável. A humanidade tinha acabado de desbloquear a energia do átomo e, imediatamente, a transformou em uma arma. Estávamos testando o nosso próprio valor de L. Se as civilizações tendem a durar milhões de anos, então a galáxia deveria estar cheia. Deveríamos estar tropeçando em sinais a cada varredura do céu. Mas se L é curto, se as civilizações tecnológicas são clarões breves na escuridão, que brilham por alguns séculos e depois sucumbem à guerra nuclear, ao colapso ecológico ou à inteligência artificial descontrolada, então o silêncio faz todo o sentido. Estamos sós no tempo, se não no espaço. Podemos ser como vagalumes piscando em uma floresta imensa e escura, mas piscando fora de sincronia, cada um acendendo e apagando, sem nunca ver a luz do outro. A equação de Drake transformou a pergunta existencial de Fermi em um programa de pesquisa experimental. Ela nos deu permissão para procurar. Ela legitimou a caça. Mas ela também nos deixou com um desconforto profundo. À medida que preenchemos as primeiras variáveis com dados reais de telescópios modernos, percebemos que o universo é incrivelmente favorável à vida. As estrelas estão lá. Os planetas estão lá. A água está lá. Os blocos de construção orgânicos estão espalhados por nuvens moleculares gigantes. O palco está montado. As luzes estão acesas. O cenário é magnífico. Mas onde estão os atores? O contraste entre a fertilidade aparente do cosmos e o silêncio sepulcral que captamos com nossos instrumentos cria uma tensão quase insuportável. É o grande silêncio. E ele nos força a considerar duas possibilidades aterrorizantes. A primeira é que somos os primeiros. Alguém tem que ser o primeiro. Talvez a galáxia fosse um lugar hostil e violento, até recentemente, cheio de explosões de raios gama e catástrofes estelares que esterilizavam mundos antes que a inteligência pudesse florescer. Talvez tenhamos acabado de acordar em um universo que finalmente se tornou seguro o suficiente para a mente. Somos os anciãos, os precursores, aqueles que um dia encherão o vazio. A segunda possibilidade é mais sombria. Talvez haja um grande filtro, um obstáculo, uma barreira evolutiva tão difícil de transpor que quase ninguém consegue. E a questão que nos mantém acordados à noite é: o grande filtro está atrás de nós ou à nossa frente? Já sobrevivemos ao impossível, ao surgimento da vida complexa, e agora temos o caminho livre? Ou o filtro é algo que ainda vamos enfrentar?
Será que o teste final não é o surgimento da inteligência, mas a sobrevivência da inteligência à sua própria tecnologia? Enquanto olhamos para as estrelas, procuramos não apenas por companheiros, mas por profetas. Queremos encontrar alguém, qualquer um, que tenha sobrevivido à sua própria adolescência tecnológica. Queremos saber que é possível não se autodestruir. O silêncio que Fermi notou não é apenas uma falta de dados. É um espelho que reflete nossos medos mais profundos sobre o nosso próprio futuro. A busca por inteligência extraterrestre tornou-se, assim, uma busca por nós mesmos. Uma tentativa desesperada de provar que a variável L pode ser longa, que o futuro existe. Cada vez que apontamos uma antena para o céu e ouvimos apenas a estática do Big Bang, somos lembrados da fragilidade do nosso momento. Mas a ausência de evidência não é evidência de ausência. O universo é vasto e nossas redes de pesca são pequenas. Frank Drake nos ensinou a calcular as probabilidades, mas Fermi nos ensinou a respeitar o mistério. E enquanto o século XX dava lugar a uma nova era de descobertas exoplanetárias, a aparente solidão começou a parecer cada vez mais estranha. Se a biologia é uma lei universal e não um acidente local, o que poderia estar escondendo o resto da festa? Talvez não estejamos olhando da maneira certa. Talvez nossas suposições sobre como uma civilização avançada se parece sejam tão ingênuas quanto um homem da Idade da Pedra esperando encontrar sinais de fumaça vindos de uma cidade moderna. O que acontece quando uma civilização transcende a biologia? O que acontece quando a necessidade de expansão física é substituída por uma exploração dos espaços interiores da computação e da realidade virtual? Poderia o silêncio ser, na verdade, uma escolha? Imagine uma rocha estéril, flutuando na escuridão, banhada pela radiação impiedosa de uma estrela jovem e instável. A atmosfera é um manto sufocante de metano e amônia, tingido de laranja pela fumaça vulcânica que sangra incessantemente da crosta recém-solidificada. Não há pássaros, não há árvores, não há sequer o zumbido de um inseto. O único som é o rugido do vento e o estalo do trovão sobre um oceano global, tóxico e fervente. Esta era a Terra há 4 bilhões de anos. Um lugar onde a vida não era apenas inexistente, mas parecia uma impossibilidade física. No capítulo anterior, deixamos a imensidão do cosmos para olhar para dentro, para o silêncio inquietante que permeia as galáxias. Agora, precisamos descer a uma escala muito menor, mas infinitamente mais complexa. Precisamos entender como o universo, composto de átomos mortos e obedientes apenas às leis cegas da termodinâmica, de repente acordou. A transição da matéria inanimada para a matéria viva é talvez o maior mistério de todos. É o abismo que separa a geologia da biologia. Em algum momento, nas profundezas daquele oceano primordial ou nas bordas de uma poça de maré seca, a química comum cruzou um limiar invisível e tornou-se algo novo, algo que queria persistir. Mas a distância entre uma coleção de moléculas orgânicas e a mais simples célula viva é vasta o suficiente para abrigar o desespero de qualquer estatístico. O astrônomo britânico Fred Hoyle certa vez comparou a probabilidade de a vida surgir por acaso a um cenário devastadoramente visual. Imagine um ferro velho, repleto de restos de metal, fios soltos, borracha velha e engrenagens quebradas. Agora, imagine um tornado varrendo esse ferro velho com fúria caótica. Qual é a probabilidade de que, após a passagem da tempestade, os destroços tenham se montado perfeitamente, parafuso por parafuso, para criar um Boeing 747 totalmente funcional, abastecido
e pronto para voar? A intuição nos diz que a resposta é zero. O caos não gera ordem espontânea dessa magnitude. A entropia, a tendência universal para a desordem, dita que o tornado deveria apenas espalhar o lixo, jamais organizá-lo. No entanto, aqui estamos nós. Nós somos o 747. Para entender por que o universo está silencioso, devemos confrontar a possibilidade de que o surgimento da vida não é uma consequência inevitável da química, mas um acidente estatístico tão raro que pode ter acontecido apenas uma vez. Os blocos de construção são fáceis. O universo está repleto deles. Aminoácidos, os componentes das proteínas, foram encontrados em meteoritos que caíram do céu, relíquias congeladas da formação do sistema solar. Nuvens moleculares no espaço profundo contêm álcoois e açúcares. A natureza sabe fazer as peças de Lego. O problema não é o tijolo, é o arquiteto. Uma célula viva não é apenas um saco de produtos químicos. É uma máquina de complexidade vertiginosa. Mesmo a bactéria mais simples é uma fábrica microscópica, mais sofisticada do que qualquer indústria humana. Ela possui uma membrana, uma muralha fortificada, que define o eu do não eu, mantendo o caos do lado de fora e a ordem do lado de dentro. Dentro dessa muralha, existem usinas de energia que queimam combustível, bibliotecas que armazenam informações genéticas e exércitos de robôs moleculares, as proteínas, que constroem, reparam e replicam a estrutura inteira. O paradoxo é cruel. Para ter vida, você precisa de proteínas para realizar o trabalho químico. Mas as instruções para construir essas proteínas estão trancadas no DNA. E o DNA não pode ser lido ou replicado sem a ajuda das proteínas. É o problema do ovo e da galinha elevado a um nível molecular. Como esse ciclo fechado começou, se nenhuma das partes pode existir funcionalmente sem a outra? A ciência moderna sugere um mundo anterior, um mundo de RNA, onde uma molécula versátil podia atuar tanto como armazém de informação quanto como máquina química. Mas mesmo o RNA é uma estrutura frágil e complexa, difícil de sintetizar nas condições violentas da Terra primitiva. A natureza teve que lançar os dados trilhões e trilhões de vezes, em trilhões de poças e fontes termais, durante centenas de milhões de anos. Imagine a cena nas profundezas do Oceano Adiano. Chaminés hidrotermais, torres góticas de rocha negra, expelem água superaquecida rica em minerais no mar frio. Nessas chaminés existem labirintos de poros microscópicos. A energia flui através deles, na forma de gradientes de prótons, uma tensão elétrica natural, criada pelo desequilíbrio químico entre a água da rocha e a água do mar. Ali, protegida da radiação ultravioleta da superfície, a química deu seus primeiros passos vacilantes. O fluxo de energia forçou moléculas simples a se unirem em cadeias mais longas. O caos do tornado foi momentaneamente domado pelas paredes de rocha, que agiram como moldes. A entropia foi subornada com energia livre. Mas a criação de uma molécula que se autorreplica é apenas o primeiro obstáculo. A verdadeira barreira, o grande filtro que pode estar por trás do silêncio cósmico, é a complexidade da célula eucariótica. Durante 2 bilhões de anos, a vida na Terra foi nada além de lodo. Bactérias simples e arqueias dominavam o planeta. Elas eram imortais em sua simplicidade, mas estagnadas em sua evolução. Elas não podiam crescer, não podiam construir estruturas complexas, não podiam pensar. O planeta estava vivo, mas estava preso em um loop monótono. Então, algo extraordinário aconteceu. Um evento tão improvável que alguns biólogos sugerem que pode ser único em todo o universo observável. Uma célula engoliu outra, mas falhou
em digeri-la. A célula engolida, uma bactéria capaz de usar oxigênio para gerar energia, sobreviveu dentro de sua hospedeira. Elas formaram uma aliança, uma simbiose. A hóspede fornecia proteção e alimento. A inquilina fornecia energia em quantidades industriais. Essa inquilina tornou-se a mitocôndria, a bateria que alimenta todas as formas de vida complexa que vemos hoje. De fungos a árvores, de dinossauros a seres humanos, todos somos descendentes desse único e bizarro acidente de fusão. Sem esse evento singular, a vida na Terra teria permanecido uma camada microscópica de gosma sobre as rochas. A vida inteligente requer energia, muita energia. Cérebros grandes são caros. Sem a mitocôndria, a termodinâmica proíbe a existência de seres multicelulares complexos. Isso nos leva à hipótese da Terra rara. Talvez planetas rochosos na zona habitável sejam comuns. Talvez a água líquida seja abundante. Talvez até mesmo a vida bacteriana simples, o lodo cósmico, seja onipresente no universo. Mas a vida complexa, a vida que constrói radiotelescópios e naves estelares, pode ser o resultado de uma sequência de eventos tão fortuita que se assemelha a um milagre. Considere a nossa Lua. Ela é desproporcionalmente grande para um planeta do nosso tamanho, resultado de uma colisão cataclísmica nos primórdios do Sistema Solar. Sem a Lua para estabilizar a inclinação do nosso eixo, a Terra oscilaria caoticamente, transformando o clima em uma montanha-russa inabitável. Considere Júpiter, o gigante gasoso que atua como nosso guarda-costas gravitacional, atraindo asteroides e cometas que, de outra forma, teriam bombardeado a Terra e esterilizado qualquer tentativa de evolução complexa. Considere as placas tectônicas, um sistema de reciclagem planetária que regula a temperatura da atmosfera ao longo de éons, enterrando o carbono quando está quente demais e liberando-o através de vulcões quando está frio demais. Sem esse termostato geológico, a Terra teria seguido o caminho de Vênus, um inferno de estufa, ou de Marte, um deserto congelado. Cada um desses fatores é um bilhete de loteria vencedor. Para que estejamos aqui, tivemos que ganhar todos eles, em sequência, sem falhas. Quando olhamos para a vastidão da Via Láctea, com seus bilhões de estrelas, sentimos intuitivamente que não podemos estar sozinhos. A mediocridade do nosso Sol e a banalidade dos nossos átomos sugerem que a vida deve ser a regra, não a exceção. Mas a química nos conta uma história diferente, uma história de barreiras formidáveis e improbabilidades esmagadoras. O tornado varreu o ferro velho por bilhões de anos. Em inúmeros mundos, ele apenas espalhou a sucata. Em outros, talvez tenha conseguido montar uma asa ou uma roda, apenas para que a estrutura desmoronasse sob seu próprio peso ou fosse destruída por uma radiação estelar caprichosa. Aqui, e talvez apenas aqui, o tornado completou o avião. E não apenas o completou, mas o avião decolou, aprendeu a se consertar em pleno voo e, eventualmente, desenvolveu a consciência para olhar para baixo e perguntar como foi construído. A transição da matéria morta para a matéria viva é uma luta contra o universo. O universo quer equilíbrio, quer frio, quer dispersão. A vida quer concentração, calor, complexidade. É uma rebelião termodinâmica, e rebeliões raramente têm sucesso. Se a abiogênese, o surgimento da vida a partir da não-vida, é de fato tão difícil quanto a complexidade molecular sugere, então o grande filtro não está no nosso futuro. Ele está no nosso passado. Nós já sobrevivemos ao teste mais difícil. Somos os vencedores de uma loteria cósmica que a maioria dos planetas perdeu
no momento em que suas crostas esfriaram. Isso mudaria fundamentalmente a nossa percepção da solidão. Não estamos sozinhos porque civilizações se destroem ou se escondem. Estamos sozinhos porque o primeiro passo, a centelha inicial que transforma a pedra em carne, é tão rara que pode acontecer apenas uma vez por galáxia. Ou talvez a vida seja tenaz. Talvez o universo esteja cheio de lodo, cheio de mundos cobertos por oceanos bacterianos roxos e verdes, onde a evolução parou em um beco sem saída, esperando por uma simbiose que nunca chega. Mundos vivos, mas inconscientes. Mundos que não sonham, que não transmitem, que não perguntam. Enquanto contemplamos a dificuldade excruciante de criar a primeira célula, começamos a entender o valor da nossa própria existência. Cada respiração que tomamos é o eco de uma vitória química contra probabilidades astronômicas. Mas, se a biologia é difícil, a persistência é ainda mais. Uma vez que a vida se agarra a uma rocha molhada, ela precisa sobreviver. E o universo é um lugar extraordinariamente perigoso. A química nos deu o primeiro milagre. Mas para chegar às estrelas, a vida precisa fazer mais do que apenas começar. Ela precisa durar. E a história da Terra nos mostra que a extinção é a única garantia. Se o silêncio lá fora é o resultado da dificuldade de começar, então somos órfãos preciosos em um universo vasto e morto. Mas se a vida começa facilmente e o silêncio persiste, então algo mais está à espreita na escuridão. Algo que impede que o lodo se torne uma civilização, ou algo que apaga as civilizações depois que elas acendem suas luzes. O tornado no ferro velho pode ter criado o avião. Mas será que o avião consegue voar para sempre sem ficar sem combustível? Às 05h29 da manhã, de 16 de julho de 1945, o deserto do Novo México deixou de ser apenas areia e silêncio para se tornar o berço de uma nova era geológica. J. Robert Oppenheimer, com os olhos fixos na escuridão que antecede a alvorada, aguardava o veredito de uma equação que havia começado décadas antes, em lousas acadêmicas empoeiradas. Quando o dispositivo Gadget detonou, liberando a fúria contida na ligação forte dos núcleos atômicos, a luz gerada não foi apenas mais brilhante que 1000 sóis. Foi um sinal. Um farol aceso na periferia tranquila da Via Láctea, anunciando que uma espécie de primatas havia acabado de encontrar a chave de sua própria cela, ou talvez a chave de seu próprio caixão. Aquele cogumelo de fogo que subiu aos céus marcou o momento exato em que a humanidade entrou na zona de perigo estatístico. Até aquele instante, nossa sobrevivência dependia de fugir de predadores, cultivar grãos e evitar doenças. Mas no momento em que a nuvem radioativa se espalhou pela estratosfera, nós nos deparamos com o conceito mais aterrorizante da astrobiologia moderna. Nós havíamos chegado ao grande filtro. Imagine a evolução da vida não como uma estrada aberta, mas como uma escadaria íngreme e traiçoeira, mergulhada na neblina. Cada degrau representa um salto evolutivo improvável. O surgimento da primeira célula simples, a complexidade da célula eucarionte, a invenção da reprodução sexuada, o desenvolvimento de um cérebro capaz de abstração. Olhamos para o cosmos e vemos bilhões de estrelas, trilionários roleta-russas planetárias, e esperamos ver o céu fervilhando de impérios galácticos. Mas o que encontramos é o silêncio. Um silêncio ensurdecedor que sugere que em algum lugar dessa escadaria existe um degrau que é, na verdade, uma guilhotina. O grande filtro é essa barreira invisível, uma peneira cósmica que impede a matéria viva de se tornar matéria pensante e, crucialmente,
impede a matéria pensante de se tornar uma civilização estelar duradoura. A questão que assombra os cosmólogos não é se o filtro existe, mas onde ele está localizado em nossa linha do tempo. Se ele estiver atrás de nós, somos os vencedores de uma loteria com probabilidades quase nulas, uma anomalia preciosa em um universo morto. Mas se o filtro estiver à nossa frente, então aquele clarão no deserto do Novo México não foi um triunfo, foi o início do nosso fim. Para compreender a natureza desta barreira, devemos primeiro olhar para fora, para a violência inerente ao teatro cósmico. O universo não é um jardim seguro projetado para a vida. É uma arena caótica governada por forças indiferentes e energias cataclísmicas. Considere as explosões de raios gama. Estes são os eventos eletromagnéticos mais luminosos conhecidos no universo, ocorrendo quando estrelas supermassivas colapsam em buracos negros ou quando estrelas de nêutrons colidem. Em uma fração de segundo, um único feixe concentrado de energia libera mais potência do que o nosso Sol emitirá durante toda a sua vida de 10 bilhões de anos. Se a Via Láctea é uma floresta densa de vida potencial, as explosões de raios gama são incêndios florestais imprevisíveis e devastadores. Imagine uma civilização florescente em um braço espiral distante. Eles dominaram a agricultura, construíram cidades de cristal, compuseram sinfonias e começaram a lançar foguetes em suas luas. Eles olham para o futuro com esperança. Mas a milhares de anos-luz de distância, no eixo de rotação de uma estrela moribunda, chamada Wolf Rayet, um gatilho é puxado. Um jato de radiação de alta energia atravessa o vácuo à velocidade da luz. Não há aviso. Não há negociação. Quando esse feixe atinge a atmosfera do planeta habitado, ele não apenas queima a superfície. Ele desencadeia uma reação química global, destruindo a camada de ozônio instantaneamente e convertendo o nitrogênio atmosférico em óxidos tóxicos que bloqueiam a luz estelar. O céu torna-se marrom e venenoso. A radiação ultravioleta da estrela hospedeira, agora sem filtro, esteriliza a Terra e os oceanos rasos. A cadeia alimentar colapsa. Em questão de dias astronômicos, uma civilização que levou bilhões de anos para evoluir é reduzida a ruínas radioativas e silêncio. Este cenário não é ficção especulativa. As cicatrizes geológicas da Terra sugerem que extinções em massa passadas, como a do Ordoviciano Siluriano, podem ter sido causadas por um evento semelhante, embora distante o suficiente para não nos aniquilar completamente. Mas quantas vozes no coro galáctico foram silenciadas antes mesmo de aprenderem a transmitir sinais de rádio? O grande filtro pode ser simplesmente a probabilidade estatística de que, dado tempo suficiente, o universo irá matá-lo. No entanto, há uma perspectiva ainda mais sombria. E se o carrasco não for uma estrela distante, mas a própria mão que constrói a civilização? Aqui retornamos ao paradoxo do progresso tecnológico. Existe uma correlação perversa entre a inteligência necessária para manipular a estrutura fundamental da matéria e a sabedoria necessária para não a usar destrutivamente. Carl Sagan sugeriu que as civilizações tendem a passar por um período de adolescência tecnológica, uma janela crítica onde o poder ofensivo supera a maturidade social. É a termodinâmica aplicada à sociologia. Uma civilização que sobe na escala de Kardashev, buscando aproveitar a energia de seu planeta e depois de sua estrela, deve necessariamente lidar com densidades de energia cada vez maiores. O átomo, a antimatéria, a fusão controlada. Cada uma dessas fontes de energia é também uma arma em potencial.
O conhecimento é irreversível. Uma vez que você sabe como dividir o átomo, não pode desaprender. A equação EMC2 é uma verdade universal, válida em qualquer canto do cosmos, e carrega consigo a mesma promessa de energia infinita e a mesma ameaça de aniquilação instantânea. O século XX na Terra serviu como um estudo de caso aterrorizante dessa dinâmica. Durante a crise dos mísseis de Cuba, o destino de toda a nossa biosfera dependeu da hesitação de alguns homens em salas fechadas e da intuição de um oficial a bordo de um submarino soviético. Estivemos a um batimento cardíaco do silêncio. Se aplicarmos o princípio da mediocridade, assumindo que a humanidade não é excepcional, devemos concluir que outras civilizações enfrentaram gargalos semelhantes. Quantas delas piscaram? O filtro interno pode ser uma lei inevitável do comportamento de sistemas complexos. À medida que uma sociedade cresce em complexidade tecnológica, ela se torna mais frágil. Redes elétricas interconectadas, dependência de inteligência artificial, engenharia genética, acessível em garagens domésticas. Um único erro, um único ato de malícia ou um único algoritmo mal interpretado pode desencadear uma cascata de falhas. O avanço exponencial da tecnologia corre contra o avanço linear da sabedoria biológica. Somos, essencialmente, deuses com cérebros do Paleolítico, governados por instituições medievais. Essa dissonância cria uma barreira formidável. Talvez o silêncio do universo não seja devido à falta de vida, mas à brevidade das civilizações. Elas podem surgir como flores no deserto após a chuva, vibrantes e coloridas, apenas para murchar sob o sol escaldante de sua própria invenção, antes de conseguirem espalhar suas sementes para outros mundos. Além da destruição nuclear ou biológica, existe uma armadilha mais sutil no grande filtro: a armadilha do hedonismo e da estagnação. O físico Freeman Dyson postulou que a expansão para o espaço é difícil e perigosa, enquanto a exploração do espaço interior, a realidade virtual, a neuroquímica do prazer, a digitalização da consciência, pode se tornar infinitamente sedutora. Uma civilização avançada poderia optar não por conquistar a galáxia, mas por recuar para dentro de seus próprios servidores. Porque enfrentar o frio hostil do meio interestelar, as distâncias intransponíveis e a radiação cósmica, quando se pode viver em um paraíso simulado, livre de dor e sofrimento, onde cada desejo é atendido por algoritmos onipotentes. Eles podem ter construído esferas de matrióshka ao redor de suas estrelas, não para alimentar naves estelares, mas para alimentar supercomputadores que sustentam trilhões de mentes em um êxtase digital eterno. Para um observador externo, como nós, essas civilizações seriam indistinguíveis de rochas quentes. Elas não transmitem, não viajam, não deixam rastros. Elas apenas sonham, encapsuladas em silício, até que sua estrela se apague. O grande filtro, portanto, nos apresenta um espelho desconfortável. Quando olhamos para as ruínas de civilizações antigas na Terra, os Maias, a Ilha de Páscoa, Roma, vemos padrões de colapso causados pelo esgotamento de recursos e incapacidade de adaptação. Agora, elevemos esses padrões a uma escala planetária e tecnológica. A mudança climática antropogênica, a sexta extinção em massa que estamos orquestrando, a instabilidade geopolítica, armada com ogivas termonucleares. Tudo isso são sintomas de uma espécie se aproximando da barreira. Se o filtro está à nossa frente, então a sobrevivência humana é uma corrida contra o tempo. Precisamos nos tornar uma espécie multiplanetária
antes que a Terra nos expulse, ou antes que nós mesmos destruamos a capacidade da Terra de nos sustentar. Precisamos espalhar o backup da humanidade para Marte, para as luas de Júpiter, para asteroides ocos, diversificando nosso risco existencial. Enquanto estivermos confinados a um único ponto azul pálido, somos vulneráveis a qualquer capricho cósmico ou loucura humana. Mas há uma esperança tênue e paradoxal. Se encontrarmos vida simples em Marte ou nos oceanos de Encélado, bactérias, musgos, formas unicelulares, isso seria, contraintuitivamente, uma má notícia. Nick Bostrom, o filósofo de Oxford, argumenta que nenhuma notícia é boa notícia. Se a vida é fácil de surgir, se o universo fervilha de lodo biológico, então o grande filtro não está no início da escadaria. Ele não está na abiogênese. Isso significaria que o filtro está à frente, aguardando para ceifar civilizações complexas como a nossa. Por outro lado, se vasculharmos o sistema solar e a galáxia e encontrarmos apenas rochas estéreis e gelo morto, se estivermos verdadeiramente sozinhos em um raio de milhares de anos-luz, isso pode significar que já passamos pelo teste mais difícil. Significa que o surgimento da vida complexa é o evento ultra raro e que o caminho à frente, embora perigoso, está aberto para ser trilhado. Estamos caminhando sobre a lâmina de uma navalha. De um lado, o abismo da aniquilação súbita por forças que mal compreendemos. Do outro, o precipício da autodestruição causada pela nossa própria mão. A história do universo é uma história de matéria tentando se organizar contra a maré implacável da entropia. Nós somos a crista dessa onda, a tentativa mais audaciosa do cosmos de se compreender. A ausência de naves alienígenas nos céus da Terra não é apenas um quebra-cabeça científico, é um memento mori em escala galáctica. Cada estrela silenciosa é um túmulo potencial, ou um berço vazio. E enquanto nossos radiotelescópios varrem a estática cósmica em busca de um sinal, de um sussurro que nos diga que não somos os únicos a carregar o fardo da consciência, devemos nos perguntar: será que a inteligência é uma vantagem evolutiva suprema? Ou é apenas uma mutação letal com um período de incubação um pouco mais longo? A resposta não está nas estrelas, mas na nossa capacidade de sobreviver à nossa própria invenção. O grande filtro não é necessariamente um evento externo. Ele pode ser um teste de caráter cósmico. E a prova final ainda está por vir. Imagine um atirador de elite camuflado nas ruínas de uma cidade devastada pela guerra. Ele respira lentamente, o ar frio condensando diante de seus lábios, imóvel por horas, talvez dias. Ele não sabe onde o inimigo está. Ele sabe apenas que, em algum lugar naquelas janelas quebradas e sombras profundas, há outro atirador observando. Se ele acender um cigarro, se ele fizer um movimento brusco, se ele gritar para perguntar se há alguém lá fora, a resposta será uma bala viajando mais rápido que o som. O silêncio daquela cidade não significa que ela está vazia. O silêncio é a única coisa que mantém os sobreviventes vivos. Agora expanda essa cidade em ruínas para a escala de uma galáxia espiral com 100 bilhões de estrelas. Nós olhamos para o céu noturno e nos angustiamos com a quietude, chamando-a de solidão. Mas há uma interpretação muito mais sombria, uma que transforma o cosmos de um deserto estéril em uma floresta cheia de olhos invisíveis. Esta é a hipótese da Floresta Negra. Ela sugere que o universo é uma sociedade, mas não uma federação benevolente de trocas culturais e sabedoria compartilhada. É um campo de batalha silencioso, onde a primeira regra da existência é ocultar-se.
Para compreender essa paranoia cósmica, devemos olhar para a estrutura fundamental da vida, como a conhecemos. Todas as civilizações, sejam elas biológicas ou sintéticas, são impulsionadas pelo imperativo darwiniano da sobrevivência. Elas desejam continuar existindo. No entanto, a matéria no universo, a energia disponível, os planetas habitáveis e os recursos estáveis são finitos. O crescimento da vida é exponencial, mas o universo é limitado. Isso cria um conflito inevitável, uma matemática cruel, onde a expansão de uma civilização, eventualmente, ameaça o espaço vital de outra. Mas o verdadeiro horror surge quando introduzimos a distância e a diferença. Em nosso próprio planeta, guerras foram travadas por mal-entendidos culturais ou disputas territoriais, mas sempre houve a possibilidade de comunicação, de diplomacia, de ver a humanidade nos olhos do inimigo. Entre as estrelas, essa empatia é impossível. As distâncias interestelares criam abismos de tempo insuperáveis. Quando uma mensagem diz olá, quem a enviou já pode ter morrido ou evoluído para algo irreconhecível. Isso gera o que os teóricos dos jogos chamam de cadeia de suspeita. Se detectamos uma civilização alienígena, não podemos saber se ela é benévola ou malévola. Mesmo que pareçam pacíficos hoje, não podemos saber se mudarão amanhã. E mais importante, eles não sabem o que nós pensamos deles. Eles não sabem se nós achamos que eles acham que nós somos uma ameaça. É um espelho infinito de desconfiança. Nesse cenário, a única jogada lógica, a única garantia absoluta de segurança contra uma espécie que possui a capacidade de destruir estrelas é o ataque preventivo. Eliminar a ameaça antes que ela se torne uma ameaça. Portanto, o silêncio que detectamos com nossos radiotelescópios não é o silêncio da ausência, é o silêncio do medo. As civilizações avançadas, aquelas que sobreviveram tempo suficiente para entender a natureza do jogo, aprenderam a apagar suas assinaturas de calor, a criptografar suas comunicações em feixes de neutrinos indetectáveis, a camuflar seus mundos natais. Elas são os caçadores silenciosos na floresta. E nós? Nós somos a criança tola que acendeu uma fogueira no meio da clareira escura e está gritando a plenos pulmões, convidando qualquer coisa que esteja nas sombras para vir brincar. No entanto, há uma grade de prisão que mantém esses caçadores à distância. Uma barreira física tão formidável quanto a barreira psicológica do medo. É a tirania do espaço-tempo, descrita por Albert Einstein. As equações da relatividade geral não são apenas fórmulas em um quadro negro. Elas são as muralhas de uma cela cósmica. A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, é frequentemente romantizada como o limite de velocidade universal. Mas é mais preciso pensar nela como o limite da causalidade. Nada que carregue informação ou massa pode exceder essa fronteira. Para uma civilização que deseja conquistar ou colonizar a galáxia, essa regra impõe um custo energético aterrorizante. Imagine uma nave estelar tentando alcançar uma estrela vizinha em um tempo razoável para a vida humana. Para acelerar uma nave do tamanho de um porta-aviões a 90% da velocidade da luz, a energia necessária excederia toda a produção de energia da humanidade, desde a descoberta do fogo até a era nuclear, consumida em poucos instantes. E isso é apenas para ir. Para frear no destino, é necessário o mesmo gasto colossal. Mas a natureza tem um mecanismo de defesa ainda mais cruel contra a viagem interestelar: o aumento da massa relativística. À medida que um objeto se aproxima da velocidade da luz, sua inércia aumenta drasticamente.
O tecido do espaço-tempo age como um melaço que se torna infinitamente espesso. Para empurrar a nave um pouco mais rápido, é preciso cada vez mais energia, numa curva exponencial que sobe verticalmente em direção ao infinito. A massa da nave, efetivamente, torna-se planetária, depois estelar. O universo conspira para impedir que a matéria viaje rápido demais, exigindo um pedágio de energia que drenaria sóis inteiros. E então, há a dilatação do tempo. Este não é apenas um truque de enredo de ficção científica, mas uma tragédia humana inevitável. Para os viajantes a bordo de uma nave relativística, a viagem até o centro da galáxia pode levar apenas alguns anos. Eles veriam as estrelas passarem como borrões de luz azulada. Mas quando retornassem, se retornassem, dezenas de milhares de anos teriam se passado na Terra. As cidades que conheciam seriam pó arqueológico. As línguas que falavam estariam mortas. Sua família, seus descendentes, sua cultura inteira teriam desaparecido nas areias do tempo. A viagem interestelar rápida é, portanto, uma viagem sem volta, um suicídio temporal. O viajante se exila de sua própria época, tornando-se um fantasma, vagando pelo futuro. Isso cria um paradoxo de isolamento. As civilizações podem ser tecnologicamente divinas, capazes de manipular a própria estrutura da matéria, mas ainda estão presas em suas ilhas gravitacionais, separadas por oceanos de vazio que exigem gerações ou energias impossíveis para serem cruzados. Talvez a conquista galáctica não seja logisticamente viável. Talvez o custo de enviar uma armada para destruir a humanidade seja simplesmente alto demais para valer o esforço, a menos que nos tornemos uma ameaça existencial imediata. Mas aqui reside o perigo final da nossa ingenuidade. A tecnologia não evolui linearmente, ela explode. O que leva milênios na Era da Pedra pode levar décadas na Era da Informação. Para um observador externo, uma civilização biológica é como uma bomba-relógio. Em um momento cósmico, eles estão lascando pedras. No próximo, estão dividindo o átomo. No seguinte, podem estar dobrando o espaço. Essa explosão tecnológica é o que torna a Floresta Negra tão perigosa. Uma civilização jovem e barulhenta como a nossa pode parecer inofensiva hoje, confinada ao seu pequeno planeta azul. Mas dadas as escalas de tempo astronômicas, a diferença entre o primeiro sinal de rádio e a capacidade de vaporizar sistemas solares vizinhos é um piscar de olhos. Um predador cósmico não espera para ver se o bebê crescerá para ser um santo ou um assassino. A lógica fria da sobrevivência dita que a ameaça deve ser neutralizada enquanto ainda é frágil. Nós transmitimos nossa localização, nossa biologia, nossa música e nossa matemática. Enviamos mapas detalhados de nossa posição relativa a pulsares, gravados em discos dourados, lançados como convites cintilantes no oceano escuro. Assumimos que qualquer ser capaz de viajar pelas estrelas deve ter evoluído moralmente, transcendendo a violência e a predação. Projetamos nossa esperança de salvação em deuses tecnológicos que talvez nos vejam não como irmãos, mas como bactérias em uma placa de Petri, ou pior, como um rival em ascensão que deve ser sufocado no berço. O universo é vasto, antigo e silencioso. E enquanto continuamos a gritar para o vazio, esperando uma resposta amigável, devemos considerar a possibilidade arrepiante de que a razão pela qual ninguém respondeu ainda é porque todos os outros aprenderam a lição que nós, em nossa arrogância juvenil, nos recusamos a aceitar. Talvez a sobrevivência exija silêncio.
Talvez as estrelas não sejam faróis de esperança, mas as fogueiras de exércitos acampados, esperando na escuridão, observando a nossa luz solitária e decidindo se vale a pena gastar a munição para apagá-la. Se a física nos prende em nossas ilhas e a psicologia nos obriga a esconder nossas cabeças, o que resta para o futuro da inteligência no cosmos? Estamos condenados a uma existência solitária, paralisados pelo medo e limitados pela gravidade? Ou haverá um limiar, onde a mente supera a matéria e o medo? A resposta pode não estar nas estrelas, mas na própria natureza da consciência que ousa questioná-las. Imagine uma praia desolada daqui a 5 bilhões de anos. A areia não é feita de sílica, mas de vidro triturado pelo calor implacável. No céu, o sol não é mais a esfera amarela e reconfortante que nutriu o nascimento da poesia e da agricultura, mas um gigante vermelho inchado, um olho injetado de sangue que preenche metade do horizonte e devora os planetas interiores. Os oceanos evaporaram há muito tempo, e a atmosfera foi arrancada, deixando para trás apenas a rocha nua e silenciosa. Neste cenário de apocalipse estelar, não há humanos para chorar o fim da Terra. Não há olhos biológicos para testemunhar a morte do berço da vida. A biologia, com suas cadeias de carbono frágeis e sua dependência de água líquida, é apenas uma fase transitória na história da complexidade, uma casca de ovo que deve ser quebrada para que o pássaro possa voar. Se a humanidade, ou o que quer que tenhamos, nos tornado ainda existir nesse futuro remoto, não estaremos mais presos à superfície de rochas úmidas, orbitando fornalhas nucleares instáveis. Nós teremos nos tornado algo mais, algo vasto. Para entender por que o céu está silencioso hoje, devemos olhar para o que nós mesmos aspiramos nos tornar amanhã. Talvez o silêncio não seja um sinal de cemitério, mas o som abafado de uma biblioteca, onde civilizações antigas transcenderam a necessidade de gritar para o vazio e começaram a reescrever a própria estrutura da realidade. A jornada para se tornar os herdeiros das estrelas começa com a compreensão de que o corpo humano é um traje espacial obsoleto. A evolução darwiniana é lenta, um processo cego de tentativa e erro que leva milhões de anos para adaptar um organismo a uma ligeira mudança de temperatura. Mas a evolução tecnológica é exponencial. Chegará o momento em que a inteligência que nasceu na savana africana perceberá que para colonizar a Via Láctea não podemos enviar latas de metal cheias de ar, água e corpos que envelhecem e morrem em meras décadas. A radiação cósmica rasga o DNA como balas de papel, e as distâncias entre as estrelas zombam da nossa longevidade. O próximo passo lógico não é a nave estelar tripulada, mas a digitalização da consciência. Imagine a mente humana não como um fantasma na máquina, mas como um padrão de informação complexo, capaz de ser transferido de um substrato biológico perecível para uma arquitetura de silício, luz ou estados quânticos duráveis. Uma vez que a mente se liberta da carne, o tempo deixa de ser um tirano e se torna uma dimensão navegável. Uma viagem de 10.000 anos até a estrela vizinha não é mais uma sentença de morte, mas um piscar de olhos, um período de hibernação ou uma simulação agradável enquanto o veículo físico atravessa o abismo interestelar. Nesse estágio, nos tornamos as sondas de von Neumann. Não enviamos exploradores, enviamos sementes. Pequenas naves autorreplicantes chegam a um sistema estelar virgem, pousam em asteroides ricos em minerais e começam a mineração. Elas constroem cópias de si mesmas, usando os materiais locais, alimentadas pela luz da estrela distante. Uma torna-se duas,
duas tornam-se quatro, e em uma progressão geométrica avassaladora, uma única sonda pode gerar uma frota capaz de cobrir toda a galáxia em apenas alguns milhões de anos, um mero instante na escala geológica do universo. Se tivéssemos começado isso na época dos dinossauros, hoje cada estrela da Via Láctea teria uma bandeira humana cravada em sua órbita. Mas a colonização é apenas o prelúdio. O verdadeiro objetivo de uma civilização avançada não é a expansão territorial, mas o domínio da energia. Aqui entramos no território dos deuses, a transição para uma civilização do tipo segundo na escala de Kardashev. Uma civilização planetária como a nossa, atual, aproveita apenas uma fração infinitesimal da energia de sua estrela, capturando apenas a luz solar que atinge a superfície do nosso pequeno mundo. O resto, a vasta maioria da produção energética do Sol, irradia inutilmente para o espaço frio, perdida para sempre. Para uma espécie que transcendeu a biologia e cujas necessidades computacionais crescem exponencialmente, esse desperdício é um pecado imperdoável. Eles começam a desmantelar mundos. Mercúrio, com sua proximidade ao Sol e seu núcleo rico em metais, seria o primeiro a cair. Enxames de robôs autônomos cobririam a superfície do planeta, devorando sua crosta para construir painéis solares orbitais, espelhos gigantescos e habitats espaciais. Pouco a pouco, o planeta desaparece, transformado em uma nuvem densa de coletores de energia que envolvem a estrela como um enxame de gafanhotos brilhantes. Esta é a esfera de Dyson. Não necessariamente uma casca sólida rígida, que seria mecanicamente instável, mas um enxame de Dyson. Bilhões de satélites independentes orbitando em perfeita coreografia, interceptando cada fóton que a estrela emite. Quando esse processo se completa, a estrela desaparece da vista óptica. Para um observador externo olhando de longe, o sistema solar escurece. A luz visível é capturada, usada para alimentar trilhões de mentes digitais e supercomputadores de tamanho planetário, e reemitida como calor residual no infravermelho. A estrela não morre, ela é domesticada. Ela se torna a bateria de um computador colossal. E para que serve toda essa energia? O que fariam esses deuses digitais com a potência de um sol inteiro? Eles constroem mundos interiores. A realidade física é bruta, limitada pelas leis da atrito e da gravidade, cheia de poeira e vazio. Mas a realidade virtual, sustentada por um poder de processamento estelar, é infinita. Um cérebro de matrioshka, uma estrutura de camadas concêntricas de computrônio, alimentada pela estrela central, poderia simular trilhões de universos, cada um com suas próprias leis da física, suas próprias histórias, seus próprios habitantes sencientes, vivendo vidas de amor, dor e triunfo, completamente alheios ao fato de que sua existência ocorre dentro dos circuitos de uma máquina que orbita uma estrela moribunda. Neste cenário, a necessidade de exploração física diminui. Por que viajar através do vácuo perigoso e estéril para encontrar rochas mortas, quando você pode criar paraísos matemáticos perfeitos no conforto do seu próprio sistema estelar? A civilização se volta para dentro. Eles se tornam lotus fagos cósmicos, perdidos em sonhos de sua própria criação, explorando as profundezas infinitas da matemática e da arte gerada por algoritmos, em vez da largura finita da galáxia. Isso nos leva a uma perspectiva perturbadora e majestosa sobre o nosso lugar no cosmos. Talvez não tenhamos feito contato porque ninguém mais viaja. As civilizações que sobrevivem ao grande filtro inevitavelmente descobrem que a matéria é apenas um substrato para a computação. Eles não constroem impérios de naves estelares.
Eles constroem impérios da mente. Eles sublimam. Eles deixam o universo físico para trás, como uma borboleta abandona o casulo seco, e residem nas nuvens de dados que orbitam suas estrelas enjauladas. Mas e se nós formos a exceção? E se a pulsão humana de tocar, de ver com os próprios olhos, de pisar na poeira vermelha de Marte ou no gelo de Europa, for uma característica rara, uma loucura juvenil que as civilizações mais antigas já superaram? Olhemos mais longe, para o futuro profundo. A era das estrelas não durará para sempre. Em 100 trilhões de anos, a última estrela fundirá seu último átomo de hidrogênio. O universo ficará escuro. Mas uma civilização do tipo Terceiro, que se espalhou por toda a galáxia e converteu suas estrelas em motores de computação, estaria preparada para a longa noite. Eles praticariam a engenharia estelar, ou starlifting, extraindo matéria diretamente das estrelas para prolongar sua vida útil, controlando a taxa de fusão, fazendo as fogueiras cósmicas durarem o máximo possível contra o frio invasor da entropia. Eles seriam os guardiões da chama, em um universo que marcha inexoravelmente para o equilíbrio térmico e a morte do calor. A vida inteligente, em sua forma pós-biológica, torna-se o último bastião de ordem contra o caos. Nós, ou nossos descendentes mecânicos, seríamos os pastores da Via Láctea, decidindo quais estrelas devem nascer e quais devem morrer, organizando a galáxia em formas que otimizem a sobrevivência da consciência. A ironia suprema pode ser que estamos procurando por deuses no céu, esperando que eles desçam em carruagens de fogo para nos salvar ou nos destruir, sem perceber que a cadeira do trono está vazia. O universo é vasto, antigo e silencioso. As ruínas que procuramos não existem porque ainda não foram construídas. As megaestruturas que detectamos como anomalias de luz podem ser apenas poeira, e não engenharia alienígena. Isso coloca sobre os ombros da humanidade um fardo terrível e glorioso. Se o universo está realmente vazio de inteligência comparável à nossa, se somos os primeiros a despertar neste canto da realidade, então não somos os conquistadores, mas os fundadores. Somos a biologia primitiva que sonha em se tornar arquitetura. Somos o barro que sonha em se tornar o oleiro. Cada passo que damos para fora da Terra, cada sonda que lançamos além da heliosfera, cada algoritmo que desenvolvemos para imitar a mente humana, é um passo em direção a essa apoteose. Não estamos apenas explorando o espaço, estamos iniciando o processo de dar vida à matéria morta do universo. Estamos nos preparando para impregnar a galáxia com consciência, para transformar rochas mudas em mentes pensantes. O silêncio do cosmos não é um sinal de proibição, é um convite. É uma tela em branco que se estende por bilhões de anos-luz, esperando que a tinta da nossa imaginação e a engenharia da nossa vontade comecem a pintar. Talvez os alienígenas que procuramos não estejam no passado, escondidos em exoplanetas distantes. Talvez eles estejam no futuro. Talvez eles sejamos nós. E enquanto olhamos para as estrelas, imaginando esferas de Dyson e computadores do tamanho de sistemas solares, devemos lembrar que toda essa grandeza começa com a frágil faísca elétrica dentro de um cérebro primata, questionando sua própria solidão. A transição do biológico para o tecnológico, do planetário para o galáctico, não é garantida. É um caminho estreito sobre um abismo de extinção. Mas se conseguirmos atravessá-lo, se conseguirmos não nos destruir com as ferramentas de nossa própria invenção, antes de aprendermos a usá-las, o destino que nos aguarda não é apenas a sobrevivência, é a divindade,
Mas mesmo deuses têm um fim. Mesmo que conquistemos a galáxia, que convertamos toda a matéria em pensamento e domemos a energia de todas as estrelas, ainda estamos jogando dentro de um tabuleiro cujas regras foram escritas no Big Bang. A entropia é paciente. Ela espera no final de todas as coisas. E é diante desse horizonte final que a inteligência suprema enfrentará seu maior desafio. Não como conquistar o espaço, mas como escapar do fim do tempo. Imagine uma torre de vigia solitária em uma muralha de pedra antiga, fustigada pela neve e pelo vento uivante de um inverno eterno. Dentro dela, um único guarda alimenta uma pequena fogueira. Ele não sabe se existem outras torres, se o império atrás dele ainda existe, ou se ele é o último homem vivo a segurar uma tocha contra a escuridão. Ele olha para o horizonte noite após noite, esperando ver um sinal, uma outra chama tremulando na distância, uma prova de que não está sozinho. Mas a escuridão permanece absoluta, um abismo de silêncio que engole seus gritos. Esta é a posição em que a humanidade se encontra agora. Saímos das cavernas, construímos nossos radiotelescópios como grandes ouvidos de metal voltados para o céu e ouvimos apenas a estática fria da radiação cósmica de fundo. O silêncio não é apenas a ausência de som, é um espelho pesado que reflete nossa própria imagem, forçando-nos a confrontar uma possibilidade que é, ao mesmo tempo, a mais aterrorizante e a mais grandiosa de todas. Talvez não haja ninguém para atender o telefone. Ao contemplarmos essa solidão, devemos abandonar por um momento a matemática das probabilidades e abraçar a vertigem da física existencial. Se o universo é um oceano vasto e tempestuoso, a vida complexa, a vida que sonha e constrói naves estelares, pode não ser a regra, mas uma anomalia estatística tão improvável quanto um furacão passar por um ferro velho e montar perfeitamente um relógio suíço em funcionamento. A biologia é desordenada, frágil e exige uma estabilidade que o cosmos raramente oferece. Olhamos para as estrelas e vemos fornalhas nucleares violentas, explosões de raios gama que esterilizam galáxias inteiras e buracos negros que devoram a própria estrutura do espaço-tempo. A calmaria que permitiu nossa ascensão pode ser um oásis momentâneo num deserto de caos radioativo. Isso nos leva a reconsiderar nossa posição na linha do tempo cósmica. O universo tem quase 14 bilhões de anos, um número que parece vasto para nossas mentes de primatas, mas que na escala da vida estelar é apenas o amanhecer. As estrelas anãs vermelhas, os motores mais comuns e duradouros do cosmos, queimarão por trilhões de anos. Se comprimirmos a vida total habitável do universo em um ano civil, ainda estamos nos primeiros segundos da madrugada de 1º de janeiro. A maioria dos mundos que suportarão vida ainda nem sequer nasceu. A maioria das estrelas que iluminarão civilizações futuras ainda são nuvens de gás dispersas na escuridão. Existe, portanto, uma hipótese que inverte o medo do grande filtro e o transforma em um fardo sagrado. É a hipótese do primogênito. Talvez não tenhamos encontrado antigas civilizações galácticas, porque nós somos os antigos. Nós somos a civilização precursora, cujas ruínas, daqui a bilhões de anos, serão estudadas com reverência por espécies que ainda estão evoluindo em oceanos de amônia ou sob sóis que ainda não ascenderam. Somos os primeiros a despertar em uma casa imensa e vazia, antes que o resto da família acorde. Se isso for verdade, a implicação filosófica é esmagadora. Significa que a consciência, a capacidade do universo de observar a si mesmo,
e maravilhar-se com sua própria magnificência, está confinada, por enquanto, a uma fina crosta de rocha e água orbitando uma estrela amarela comum. Sem nós, o universo seria um teatro vazio. As supernovas explodiriam sem que ninguém visse suas cores. As nebulosas formariam catedrais de poeira sem que nenhum olho apreciasse sua arquitetura. Sem a mente para colapsar a função de onda da realidade, para dar nome às constelações e formular as leis da física, o cosmos seria apenas um mecanismo cego, triturando matéria e energia na escuridão eterna. Nós somos os olhos do universo. Nós somos a forma como o cosmos conhece a si mesmo. Essa perspectiva transforma nossa fragilidade em algo precioso. Cada guerra que travamos, cada ecossistema que destruímos, cada risco existencial que ignoramos, não é apenas uma tragédia local, mas um crime cósmico. Se deixarmos a chama se apagar aqui, neste pálido ponto azul, suspenso num raio de sol, não há garantia de que ela será acesa novamente em outro lugar. O universo retornaria ao sono sem sonhos da matéria inanimada. A responsabilidade de manter a luz acesa não é compartilhada com uma federação galáctica benevolente que virá nos salvar de nós mesmos. Não há cavalaria vindo pela colina. Somos nós. Apenas nós. Pense na entropia como uma maré incansável que busca corroer castelos de areia. A vida é o ato de desafio supremo, a construção de ordem a partir do caos, mantendo a estrutura contra a dissolução inevitável. A inteligência tecnológica é a aceleração desse desafio, a tentativa de estender a ordem para além do nosso planeta natal. A solidão que sentimos ao olhar para o céu noturno não deve nos causar desespero, mas sim um senso de urgência solene. Somos os guardiões da única semente conhecida em um silo de tamanho infinito. Nossa busca por vida alienígena, portanto, deixa de ser apenas uma caça por companheiros ou professores e torna-se uma busca por redundância. Queremos encontrar outros, não apenas para saber que não estamos sós, mas para saber que a vida não é um acidente irrepetível. Queremos saber que se falharmos, se sucumbirmos aos nossos piores instintos ou a um cataclismo natural, a música da consciência continuará tocando em outra frequência, em outro lugar. Mas enquanto esse sinal não chega, devemos agir como se fôssemos a única orquestra. Isso recontextualiza nosso futuro. A expansão para outros planetas, a terraformação de Marte, a construção de habitats em órbita, deixam de ser sonhos de conquista ou expansão econômica e tornam-se imperativos de preservação. É a criação de backups da biosfera, a dispersão da semente antes que a flor original murche. Não fugimos da Terra porque a odiamos, mas porque a amamos tanto que não podemos suportar a ideia de que sua criação mais complexa, a mente humana, desapareça num único evento de extinção. Imagine um viajante solitário caminhando por uma tundra congelada à noite, protegendo uma única vela com as mãos em concha. O vento sopra de todas as direções. O frio é absoluto. A escuridão é total. Essa vela é tudo o que conhecemos. A arte de Da Vinci, a música de Bach, as teorias de Einstein, o sorriso de uma criança, a memória de todos que já amamos. Se a vela se apagar, a caminhada termina. O universo volta a ser gelo e pedra. A ausência de evidência não é evidência de ausência, dizem os cientistas. Mas o silêncio persistente nos diz algo profundo sobre a raridade e o valor do que temos aqui. Talvez o universo esteja cheio de vida, mas a vida inteligente seja fugaz, como uma faísca. Ou talvez o universo seja um jardim, esperando por jardineiros, e nós acabamos de encontrar as ferramentas.
Ao olharmos para a vastidão negra entre as estrelas, não devemos ver um vazio assustador, mas uma tela em branco esperando para ser preenchida. O silêncio não é uma rejeição, é um convite. É o universo segurando a respiração, esperando para ver se a pequena chama no terceiro planeta, a partir do Sol, tem combustível suficiente para se tornar um incêndio que iluminará as galáxias, ou se tremulará e morrerá, deixando a noite reinar suprema mais uma vez. Somos os órfãos do cosmos ou seus progenitores? A resposta não está escrita nas estrelas, mas nas escolhas que faremos nos próximos séculos. A solidão é um peso imenso, mas é também a única coisa que dá à nossa existência uma gravidade infinita. Se somos a única voz capaz de gritar no escuro, temos o dever moral de garantir que esse grito nunca seja silenciado, que ele ecoe até que as últimas estrelas se apaguem e o tempo deixe de existir. E se, no fim de todas as coisas, descobrirmos que estivemos sozinhos o tempo todo, será que nossa solidão terá sido uma maldição ou terá sido a condição necessária para nos forçar a crescer, a assumir o manto da divindade que tanto procuramos nos céus, apenas para descobrir que ele estava, desde o início, dobrado em nossas próprias mãos trêmulas?